Bom, gente, vamos continuar o assunto aqui que eu não dei continuidade, que foi de um vídeo que muita gente comentou, muita coisa a respeito da depressão. Graças a Deus, já tem 3 meses que eu estou medicada, os medicamentos fazendo efeito, então isso tudo está me ajudando muito. Logicamente, já deixando aqui, né, avisado que tem efeito colateral, sim. Você melhora uma coisa, piora a outra, mas eu acho que aquilo que está mais, né, evidente na sua vida é o que você tem que tratar, independente das outras coisas que você vai sentir. Então, já estou mais estabilizada, a medicação funcionando, graças a Deus, sem efeitos colaterais muito fortes. Tenho alguns, mas não tão fortes como no início. E eu ia falar, né, no vídeo, que como eu percebi que isso começou, como eu percebi que eu precisava realmente de tratamento. Bom, eu tenho depressão desde muito nova e eu já fiz tratamentos com neurologista, psiquiatra, psicólogo, mas nunca foi algo tão forte, ou eu nunca dei a importância que realmente precisava dar naquele momento. Nós somos culturalmente no Brasil, hoje já mudou muito, não entendidos quanto a isso, né? Sempre nossa, arruma alguma coisa para fazer, dentre tantas palavras que eu não gosto nem de falar, porque só quem tem é que sabe. Então muita gente me perguntou: Geisa, isso não é por conta de menopausa? Não, não é por conta de menopausa. Eu tô com todos os meus exames, inclusive agora estou indo para minha médica, tô com controle disso, para que isso não... Obviamente que eu estou, né, na pré-menopausa, 50 anos vou fazer, mas está tudo controlado, graças a Deus. Eu não preciso, faço minha reposição, então isso não é o que interfere na minha depressão. A minha depressão, ela é química e de outros fatores que foram sendo investigados durante esse tempo, que deu um diagnóstico de habilidades especiais, um QIzinho mais alto, mas eu não estou aqui me vangloriando disso, não, porque isso não me trouxe benefício nenhum. Você está numa situação onde todos ao seu redor, ou a grande maioria, não entendem como sua cabeça funciona, isso te faz mal, você pensa que você é diferente, que você não está sendo entendida. Então traz várias questões, vários pontos de interrogação, porque a gente sempre acha que o erro é nosso. E não que o erro também seja de outra pessoa, mas é a falta, às vezes, de conhecimento da história toda. Então, quando eu vim para os Estados Unidos, que eu vim sozinha, e que eu tive que enfrentar esse mundo do jeito que eu enfrentei, esse país, outra língua, já com 45 anos, eu acho que ali já começou um start diferente. Porém, eu precisava sobreviver. Então eu precisava trabalhar muito, era uma época de Covid, então aquele trabalho tudo muito escondido, muito... Então eu já estava me sentindo escondida, tendo que trabalhar escondida, tendo que sobreviver. Só que o que acontece? Muitas das vezes nós não temos tempo de pensar no que a gente está sentindo, na nossa parte psicológica, na nossa saúde mental, porque a gente precisa simplesmente sobreviver. Então isso começou a me dar... Eu senti às vezes que eu estava cansada demais, triste demais pelo trabalho, colocava a culpa no trabalho, mas não entendia que isso também eram coisas da minha cabeça, do qual eu não podia prestar atenção. A grande verdade é essa, eu não podia me dar ao luxo de falar assim: eu estou com uma crise de ansiedade. Não
podia. Tô passando mal porque é isso, porque é aquilo, e bora correr atrás. Então isso foi ao longo de... Em 2023 eu tive uma crise muito forte. Meu marido me levou para o hospital e realmente foi diagnosticado que eu estava com uma crise de pânico e ansiedade muito forte. Só que como eu não reclamava, passou batido. Mesmo o médico me mandando para psiquiatra, me mandando fazer tratamento psicológico, eu não podia, eu não tinha tempo. O meu tempo era para trabalhar, porque eu precisava concluir tudo aquilo que eu tinha planejado para minha vida. Então, a cabeça acelerada faz com que, graças a Deus que eu posso dizer e contar para vocês hoje, porque eu tô viva. Mas isso poderia ter acarretado em milhões de outras coisas, por eu achar que o trabalho, o dinheiro, né? E também não posso deixar de dizer que eu precisava pagar as contas, eu precisava sobreviver, eu era sozinha aqui. Então, quando eu encontrei meu marido, que foi um suporte maior, vieram outros problemas. Eu já comecei a entender melhor a língua, então eu entendi melhor o que o Brian falava. E todo mundo tem defeitos. E eu comecei a ver coisas que eu não ficava feliz, e tentando também consertar, porque eu sou o tipo de pessoa, né, que eu fico tentando consertar as outras pessoas, ou achar que o problema das outras pessoas é sempre mais importante do que o meu. E isso é um grande erro. A gente tem que se colocar, e não é egoísmo nenhum, em primeiro lugar na vida da gente. Os problemas dos meus filhos são maiores que os meus. Obviamente que filho é filho, a gente sempre vai fazer de tudo para que eles estejam bem, mas se você não estiver bem, você não tem nem capacidade de ajudar seus filhos. Então a gente tem que começar a entender como essa dinâmica funciona. Até que todo mundo sabe, né, que eu tinha meu negócio, o Bela. Eu trabalhava de 8 da manhã às 11 da noite. Pensar em ter depressão. Quem era eu para isso? Aí até que esse ano de 2026, o Bela recebeu uma proposta de compra de uma médica de Nova York. Já contei essa história para vocês. E foi uma proposta irrecusável. A proposta que todo empreendedor pensa em ter depois que você monta um negócio é você realmente vender com todos os lucros inimagináveis. Foi assim o meu caso, para eu ter uma vida tranquila financeiramente. Isso aconteceu. E o que aconteceu após isso? Eu tive tempo. E o tempo, por incrível que pareça, não me fez bem, me fez mal, porque aí eu pude pensar em mim. Olha que coisa estranha. Eu poder pensar em mim, era tudo muito novo, sem me preocupar em pagar o boleto. Era tudo muito novo. E eu fui caindo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi a caída mais que me levou para outros olhares, sabe? Vamos dizer assim, outro patamar, outro nível da minha vida. Porque tem gente que acha que cair é o fim, mas cair às vezes é o início de uma nova história, de fechar um ciclo, iniciar outro. E eu entendi que eu sou muito criativa nos meus momentos de caos, de problemas internos. E eu me afastei de muitas pessoas, de quase todo mundo, né? Então, porque eu não queria ter mais problemas. Porque a gente sabe que manter amizades, você ter uma vida muito agitada, isso sempre tem um probleminha. E eu afastei de mim todos os problemas que pudessem existir na vida. Então, me mantive mais reclusa. E nessa reclusão, eu criei vários projetos. Porque
porque a minha cabeça não para, juntamente com os tratamentos que eu faço, do qual eu tenho que me dedicar muito, são 3 vezes por semana, que eu tenho que frequentar médico, psicólogo, counselor, enfim. E eu estou agora muito bem, cheia de projetos para lançar, mas tudo agora no meu tempo. Cheguei a um extremo, cheguei a uma internação, é até ruim falar isso aqui, cheguei. Porque eu precisava de cuidados 24 horas. E meu marido trabalha muito e eu também não queria jogar esse problema para cima dele. Isso era um problema que eu tinha que resolver, eu tinha que entender, eu tinha que me entender. Então, muitas pessoas ficaram surpresas porque muitas pessoas me veem muito forte e eu queria que isso não mudasse o que vocês pensam ao meu respeito. Eu continuo sendo muito forte porque você procurar melhorar, se entender, procurar produzir no meio disso tudo é ser muito forte. E eu fico às vezes incomodada, e eu queria aqui deixar uma dica. Porque só quem tem depressão severa é que sabe, ou não severa também, isso depende do que cada um sente, isso tem que ser respeitado. Aquela velha questão, Geisa, mas você tem tudo. Poxa, seu marido é maravilhoso, você tem uma vida maravilhosa, você tem dinheiro para o que você precisa, você tem 2 filhos maravilhosos. Verdade. Tenho tudo isso que vocês falam, mas nada disso muda o que está dentro de mim. Porque não é essa informação que meu cérebro dá para o meu corpo. Então, quando você souber que alguém está passando por isso e você for querer ajudar, simplesmente diga, estou ao seu lado. Se você precisar conversar, é muito mais importante do que você jogar mais uma responsabilidade em cima de uma pessoa depressiva, porque aí você volta pensando, poxa, eu tenho tudo, por que eu tô sentindo isso? Meus filhos são maravilhosos, por que eu tô sentindo isso? Eu tenho uma vida legal, tá tudo fluindo, por que eu tô sentindo isso? É mais uma responsabilidade que eu trago pra mim de culpa, sabe? Então, assim, não façam isso, procurem não fazer, procurem ser atenciosos e cooperar. Porque eu não quero ir na depilação, eu não quero ir fazer minha unha, eu não quero ir. E as pessoas questionarem o porquê que eu estou assim, ou porquê que eu não estou sorrindo da forma que elas me viam sorrindo. E quando eu digo, porque eu não minto, que eu estou passando por um processo de cura de depressão, como assim? Você? Ah, mas você é tão bonita. Gente, não tem nada a ver com o que você tem. Tem a ver com o que está dentro de você e que você precisa resolver. E com a parte química também, que precisa ser regulada com a medicação. Então, espero que fique tudo bem explicado. Que se outras pessoas se identificarem, estamos juntas nessa. É difícil? É muito difícil, mas não é impossível. Sei que recaídas fazem parte, já estou preparada para isso. A gente fica até com medo de ficar boa, para você ver qual é o grau da depressão. Você fica com medo de ficar boa e depois voltar a não estar tão bem. Então a proposta é a cura bem lenta, para que isso nunca mais aconteça, se Deus quiser. E se acontecer, que venha de forma mais branda, porque ninguém está livre de sentir ou ter algum problema que crie um gatilho para que isso aconteça, já que você é propenso a isso. Então, procure se olhar, se entender, criar tempo para você. Sei que a vida é muito difícil, mas é necessário. A gente precisa estar viva, feliz, curtir, sabe, esse mundo que é maravilhoso, que dentro de todos os problemas que existem, nós somos pessoas privilegiadas. Nós temos força para trabalhar, inteligência. Então é isso que importa. E obrigada a todos que me mandaram mensagens de incentivo, orações.
Muito obrigada. Fez toda a diferença na minha vida.